Amém. Nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito. É difícil algum assunto que eu não goste, né? Abre comigo em Jeremias capítulo 1, versículo 12, por favor. E disse-me o Senhor: viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Como é que é? Eu não ouvi nada. Vamos lá, gente. Quero que a igreja participe. O que está escrito aí? Fala aí, igreja. 2, 3, vai. E disse-me o Senhor: Aí, agora está bonito. viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Vocês entenderam o que está escrito? Esquece, só para a gente poder entender, a primeira parte do versículo, porque Deus está falando com Jeremias sobre algo que ia acontecer. Então, a parte do segundo versículo, ele está trazendo uma informação muito importante. A informação que ele diz é assim: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Nós entendemos que a palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela nos traz ensinamento. Mas a igreja não sabe o que é a palavra. A igreja não, a igreja de Deus sabe. Mas muitos não entendem o que é a palavra. Eu quero trazer um entendimento para a gente, para que a gente entenda quem é Deus e como ele se manifesta. Deus é Senhor e ele se manifesta de três formas. Ele se manifesta, o seu poder se manifesta legislando, executando e julgando. Parece algo parecido, né? No mundo, o que tem no mundo? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Como funciona o poder legislativo? Ele faz as leis, correto? Como funciona o poder executivo? Faz com que as leis sejam obedecidas. E o poder judiciário julga para ver se estão andando naquela linha, se estão andando de acordo com o que foi estabelecido, correto? Por que a nossa casa não funciona direito? Por que a nossa igreja, e quando eu digo igreja, os ajuntamentos, as congregações, elas não funcionam direito? Porque não há acordo. Não há acordo, não há. Eu sei que nós tratamos dentro da nossa casa e nós estabelecemos leis, mas sempre há discordância, correto? Ou só na minha casa que acontece isso? Ou só no Brasil e no mundo que acontece isso? Em todo lugar, né? Paulinho e Lúcio casaram agora, eles... Não, né? Não acontece, não. Estão mal casados, casaram agora, e já tem uns estranhamentos, né? Isso é normal acontecer. Por que é normal acontecer? Porque nós não somos um. Nós somos pessoas diferentes. Por que com Deus não acontece isso? Porque Ele é um. No conselho da sua santidade, Ele é um. E tudo que Ele planeja acontece do jeito que Ele quer, porque Ele é um. Nós mesmos não nos entendemos. Nós somos corpo, alma e espírito. Somos um ser, mas somos corpo, alma e espírito. A gente se entende? Tem hora que a gente não sente vontade de se bater? A gente não toma decisão errada às vezes? Não é normal? Mas Deus não. Deus é um. E Ele legislou, Ele executou e Ele julga. Vamos ver isso bem no comecinho. Nós vamos ver isso logo no começo da palavra de Deus. Aquilo que estava oculto depois foi revelado a nós. Mas foi estabelecido desde o princípio para que a gente conhecesse quem é Deus. Que Ele é um Deus todo-poderoso, mas que se manifesta de três formas. Ok? Nós vamos ver isso logo no começo. Eu já vou esclarecer para os irmãos, se não o tivesse, Gênesis capítulo 1 até Gênesis 12, ou se não houvesse Gênesis, o livro de Gênesis, a gente poderia pensar de Deus o que a gente quisesse. Mas a Bíblia só é a Bíblia, e nós só buscamos a Deus por causa do início de tudo. Então não existe uma religião alternativa, e não existe religiões, existe um Deus que governa sobre tudo, e pessoas tentando alcançá-lo,
E de que forma? Só existe uma forma. Não existe a igreja A e a igreja B. Existe uma forma de se buscar esse Deus. E eu quero deixar bem claro isso hoje para a gente. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1. Olha, isso aqui é lindo demais. Todo mundo já conhece a história da criação, não conhece? Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. E diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Entendam, ele vai trazer informação de que esse Deus vai começar a executar o que eu falei para vocês, os 3 poderes, na criação. Na criação. Deus cria todas as coisas e o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. O que o Espírito de Deus está esperando? O que ele está esperando? O que ele quer fazer? O que ele está esperando? E disse assim, versículo 3. E disse Deus, Deus abre a sua boca, haja luz, e houve luz. E diz mais, e viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde de manhã o 2º dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Correto? O que está acontecendo aqui? Deus está falando, colocando leis, ordem, e o Espírito de Deus está executando aquilo que foi dito, e Ele mesmo está julgando aquilo que Ele fez. Para uma luz aparecer, pensa, até hoje os cientistas não conseguiram chegar ao entendimento de como tudo apareceu. Quando eles estudam as estrelas, quando eles estudam a essência de cada coisa que existe no mundo, eles ficam abismados, que são muitos detalhes. A Lula estava falando outro dia aqui das células, que quando nós respiramos, as células também respiram. E se uma célula falha, a falência de algum órgão, de pele, por causa das células. Imagina um mundo inteiro, complexo. Precisa de leis, precisa de ordem para que ele funcione. Ok? O que Deus fez? Ele colocou ordem em todas as coisas, e não só colocou, como julgou aquilo que ele fez. E por que ele aprovou? Porque era bom, era perfeito. Por que nada em casa funciona? Porque nós não nos entendemos. Quando eu olho para as decisões da Cristina, eu digo, é imperfeito. Quando ela olha para as minhas decisões, ela fala a mesma coisa. Porque nem sempre as nossas ideias trazem bom entendimento para dentro de casa. Eu não gosto de bicho dentro de casa. Ela gosta de bicho. Eu quero trazer para que a gente entenda. Isso precisa estar gravado na mente da gente. Ela ama bicho. Ela acorda de manhã, ela não fala comigo primeiro, ela vai falar com os bichos. Aí fica, Nininho, estou falando sério. Ela vai falar primeiro com os animaizinhos, vai falar com os filhos, agora fala com um só, depois ela vai falar comigo. Eu olho para aquilo e falo assim, cara, é um absurdo isso, eu durmo com essa mulher todo dia. As leis dentro de casa, por não sermos, mas Deus nos deu o entendimento de porque nós casamos, nós somos uma só carne, mas por causa do pecado nós não temos harmonia, entendam bem o que eu estou falando, no nosso entendimento. Há conflitos, mas em Deus não. E o interessante é o que Deus fez, Ele zela, lá em Jeremias está escrito, zela em cumprir o que? A sua palavra. Então, o que Deus determinou é para cumprir. Porque a gente acha que palavra de Deus é simplesmente a Bíblia.
A Bíblia não é só a palavra de Deus. A Bíblia é o conteúdo de tudo, de toda a informação que a pessoa precisa entender como palavra de Deus para todo o viver do ser humano, para ele ver que ele está afastado de Deus. Deus permitiu escrever as suas palavras em um livro para que a gente olhasse e compreendesse quem ele é. Mas quem é a palavra? Abre aí, João capítulo 1. João capítulo 1, olha o que está escrito em João capítulo 1. Vamos lá, de novo. Vamos estar escrito? 1, 2, 3. Continua então para a gente poder ver o que está acontecendo. Para tudo. Entende o que está acontecendo no princípio da criação? A manifestação da palavra, de colocar as coisas em ordem, estava no princípio com Deus. Quando Deus falou, a manifestação, o ser Jesus, o verbo, estava lá, colocando os pingos nos is. No conselho da sua santidade, sendo ele Deus, no conselho da sua santidade, ele escreveu, vamos dizer assim, né, para que fique bem claro, botou cada coisa no seu eixo, na sua ordem, a distância do sol, a distância da lua, a distância da terra, como seria o ser humano, como ele reagiria ao comer, ao beber, de que forma as coisas impuras iam sair, tudo, mas pensa em tudo quanto é detalhe que nós vemos no universo, foi dado pela palavra, pelo verbo, e executado pelo seu Espírito para que viesse a existir. Olha a importância da palavra, do verbo, no princípio da criação. Por que nós estamos aqui adorando a Jesus? Ele não é o nosso ídolo, como as pessoas falam. Ele não é aquela pessoa que a gente se ajoelha pedindo as coisas. Ele é o Senhor da criação, Ele é Deus. Ele é o verbo que estava no princípio, colocando as coisas em ordem, para que fossem executadas da forma como Ele fez, para que Deus colocasse o carimbo, perfeito. Não mudem o que eu fiz. Quando Deus diz é bom, Ele está dizendo, não mudem o que eu fiz. Versículo 16 do capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que Deus fez ao homem? Ordenou. E se ele ordenou, se ele deu uma palavra, ele está dizendo, não faça o contrário. Porque ele vela pela sua palavra em cumprir, ele não quer, não permite que o homem faça o contrário daquilo que ele ordenou. Por quê? Porque a sua lei é perfeita, porque aquilo que ele fez é exato. Quando o homem peca, ele descumpre, ele diz, Deus, eu não quero obedecer à tua voz, à tua palavra, eu não quero entender o que o Senhor está fazendo. E por causa do homem fazer esta atitude de não obedecer e comer, o homem foi afastado de Deus. Aí eu pergunto, Deus errou porque permitiu que o homem pecasse? Não, porque o seu poder ainda se tornou mais poderoso ainda para ele manifestar a sua palavra aos homens de forma diferente. Porque a palavra de Deus formou todas as coisas, mas a palavra de Deus não tinha vindo ao mundo, o homem não conhecia a palavra de Deus como essência para a humanidade, como aquilo que sustenta a humanidade. Entendem isso? Então, o verbo que estava no princípio com Deus, a palavra que formou todas as coisas, precisava vir ao mundo. Ok? Vamos caminhando devagar para a gente poder ver.
Olha o que diz em Salmos capítulo 19. Olha como Deus, através do seu servo, exalta a sua lei, a sua palavra. Olha que coisa linda. Vamos ler a partir do versículo 7. Olha o que diz no versículo 7. Ele diz assim: a lei do Senhor é? A lei do Senhor percebe. Volta no versículo 1 de Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele começa a traçar a criação e começa a mostrar como a criação faz discurso de Deus, testemunha de Deus. E aí, nesse versículo 7, ele vem e diz e mostra para a gente o que fez o mundo, como fez o mundo. Ele diz, como exaltando a lei, né? A lei do Senhor é perfeita. O que ele fez, o que ele estabeleceu é perfeito. E ele diz o que ela faz com a alma, ele refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, e sim, mais do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Ele exalta a lei do Senhor. Se você for ler a Bíblia do começo ao fim, toda a lei e todo o mandamento do Senhor é exaltado. Quando você vê o homem pecando e Deus formando um povo para si, chamando em Abraão, ele diz para os seus servos: obedeçam as minhas, não fujam dos meus estatutos, sigam os meus preceitos, façam o que eu estou mandando, porque eu sou o juiz e julgo. Se vocês não fizerem, não é assim que está escrito? Pode ver, toda a Bíblia está escrito. Se vocês não fizerem o que eu estou mandando, o que acontece? Vocês serão condenados, vocês padecerão. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é extraordinária, ela é linda, ela é pura. Para nós, hoje, parece ser duro cumprir o que ele disse. Por quê? Por causa do nosso pecado. Nós não conseguimos nos conectar com Deus. A gente não consegue se conectar, como eu disse, com os nossos parentes, com as pessoas que estão à nossa volta. Pode escolher o melhor amigo que você tem aí. Você vai discordar de alguma coisa dele. Não tem como, mas o nosso Deus, ele manda a gente obedecer às suas leis, e ele exalta a sua lei, e nós já sabemos pela palavra que essa lei é Cristo, porque ele estava no início com Deus. No conselho da sua santidade, ele estabeleceu e executou todas as coisas para que eu e você obedecêssemos a ele. Mas nós pecamos. Quando que a gente vai conseguir obedecer a Deus? Quando? A pastora, você falou algo aqui no começo do culto. Merecimento. Ela estava falando aqui da questão da faculdade, né? Às vezes a gente estuda, passa, ou faz uma prova, passa, arruma um bom emprego, e dali você é premiado por causa do seu esforço. Deus deu capacidade, e às vezes a pessoa não entende isso, acha que foi pelo seu próprio esforço, porque o outro não conseguiu, mas ela conseguiu porque ela é melhor do que o outro. Entenda, isso não existe. Deus deu a cada uma capacidade. Alguns se esmeram em estudar, outros nem tanto. Alguns têm umas cabeças formidáveis para lembrar as coisas, outros nem tanto. Isso é favor de Deus. Mas vamos lá, eu estudei, eu me esmerei, eu fui lá e conquistei. Mas você não consegue conquistar a Deus porque você é inteligente. A Bíblia já declara de vez que foi dado conhecimento aos pequeninos e não aos sábios. Não está dizendo que não é para estudar, é para a pessoa entender que os pequeninos são aqueles que, mesmo que sejam muito inteligentes, confiam em Deus, porque sabem que Ele é o dono de todas as coisas e do conhecimento. Toda a lei de Deus ela é perfeita, mas o homem não consegue alcançar a lei de Deus por causa do pecado.
Como que a gente consegue chegar a alcançar a lei de Deus? Através daquele mesmo que formou todas as coisas, que executou as leis do Senhor, que fez com que, quando a palavra foi dita, ela fosse manifesta. Abre em João 14. Quando Jesus vem ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos entender que ele era a lei perfeita. E a Bíblia fala que Jesus veio cumprir, como homem, as leis de Deus. A lei cumpriu os seus mandamentos. Por que ele cumpriu? Porque a gente não conseguia fazer. Por isso que você vai encontrar na Bíblia Jesus falando assim: eu só faço e só digo aquilo que eu ouço e vejo o Pai fazer. Porque eu e o Pai somos um, estamos conectados. E o que ele me manda eu faço, eu não retruco e eu ainda aprovo, porque nós somos um. Você vai encontrar em outros lugares a Bíblia falando assim, que por causa do conselho, do beneplácito da sua vontade, todas as coisas vieram a existir, né? É como se fosse assim, eles no conselho extraordinário, excelente, sublime, não houve desacordo e as coisas vieram a existir por causa disso que existe nele, ok? Então a lei foi dada ao homem, o homem não cumpriu a lei vem ao mundo, como homem, como filho, que precisa obedecer ao pai, porque o primeiro Adão, como filho, desobedeceu, mas o segundo Adão, como filho, obedeceu, porque está ligado ao pai. A Bíblia fala que o primeiro Adão era da terra, era terreno, era pó, mas o segundo Adão é dos céus, veio de Deus. Entende? É só ir conectando. A Bíblia, ela vem nos esclarecendo quem ele é, a essência dele. Então ele vem ao mundo. Quando os homens olham para Jesus, eles começam a reprovar Jesus, porque Jesus reprovava as suas obras. Quando Jesus mostrava para eles o coração deles, eles falavam: nós não queremos seguir como o primeiro Adão. Não, isso que você está falando, não quero saber. E como é hoje também, quando Deus fala assim, não adultere. Aí os homens assim, poxa, está tão bom o que eu estou fazendo. Não. Eu não vou ouvir a voz, eu vou me esconder de Jesus. Não roube. Aí o camarada olha assim, pô, isso me incomoda, porque eu preciso fazer essa coisa errada. Entende? Não faça fofoca. Aí o camarada está lá com a língua coçando, e na Bíblia está escrito, o próprio Jesus está dizendo, não fale mal, não julgue. E aí você está lá com a língua coçando para falar, porque a palavra, Jesus reprova a nossa ação, mas nós também reprovamos a ação de Jesus, porque nós não queremos seguir a luz. Se nós formos ler em João, não precisa abrir, é só você abrir lá, vai falar que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não queriam que as suas obras fossem reprovadas, está escrito. É fácil a gente entender, então, que Jesus é a lei e que veio ao mundo como homem. E aí, esse que se fez filho, agora precisa obedecer ao que ele mesmo ordenou, para que nós tivéssemos agora a justiça de Deus sobre a nossa vida, para que a gente pudesse ser conectados novamente com Deus, ok? Aí, o que fala lá em João? Capítulo 14, nós vamos ler o 16, mas depois você pega em casa, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, lê num correr só, muito legal, versículo 16 ao 18, olha o que diz aí, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Dá uma paradinha. O que Jesus está falando aí? Olha, eu sou o Consolador. Olha, os três se juntando novamente. Eu sou o Consolador. Mas eu não estou dentro de vocês. Eu estou mostrando o que vocês devem seguir. Como devem seguir. Mas vocês não me entendem ainda, porque o mundo não pode receber a verdade. Mas quando eu for, esse virá e vai entrar em vocês.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, eu estou aqui diante de vocês, Jesus, né, não sou eu, porque habita convosco, estou aqui andando com vocês, e estará em vós, porque quando Jesus subiu, quem veio? O Espírito Santo, correto? Continua. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Versículo 23 ao 26. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guarda as minhas, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele. Entenderam? Jesus está dizendo agora, se vocês guardarem o que eu estou falando, vocês me amam. E eu e o Pai moraremos em... Olha ele de novo se juntando aí. Vai lá, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aquele que, quando Deus falou, criou, fez manifestar as coisas aconteceram, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Entenderam a obra do Senhor? Ele está no céu, ninguém cumpriu o seu mandamento, ele vem à terra. Ninguém ainda pode cumprir, mas ele cumpre aquilo que ele disse. Então agora ele faz com que o homem cumpra, fazendo o quê? Morando no homem, selando o homem, para que o homem entenda e lembre dele. Lembre das palavras dele, das leis dele, porque eu e você não conseguimos humanamente compreender, nem fazer. Mas o Espírito que está em nós, que fez acontecer as coisas, segundo a lei de Deus, agora faz acontecer em nós, para que a gente olhe para ele. Você acha que você se converteu porque você quis? Não, você se converteu porque ele te convenceu. Capítulo 16, 15, perdão. Eu acho que está no 16, mas a gente vai para o 15. Do 26, versículo 26. 15, 26. Olha o que diz aí. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de... Por que vai testificar de Jesus? Porque ele é a lei, ele é a palavra, ele vai lembrar, ele vai falar, obedeça, olha o que Jesus falou, olha o que está escrito, olha, observa o que foi deixado para vocês, observa o que está escrito para vocês entenderem. É isso que ele está falando. Capítulo 16. A partir do 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. A lei está aqui. Ele cumpriu todas as coisas. O verbo, a palavra, Jesus está aqui. Mas ele precisa ir. Porque se ele não for, não há convencimento. Jesus precisou cumprir a justiça de Deus. Olha, os homens não cumprem. Eu vou, eu cumpri. Agora eu subo. Volta. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, olha aí, convencerá. Entende essa palavra convencerá? É a mesma palavra que formou, é o mesmo entendimento da formação do mundo. Haja luz, o Espírito, fez acontecer. E quando nós ouvimos a voz de Cristo, o Espírito veio, nos convenceu. Convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado por quê? Não crê em mim. As pessoas não creem em Deus. Por que nós somos pecadores? Porque não cremos, não queremos ouvir. Mas quando o Espírito entra em nós, ele diz, vocês são pecadores, vocês não querem ouvir a Deus, vocês não creem em Deus. Você, meu Deus, é verdade, eu não creio nele. Me arrependo. Versículo da justiça, porque vou para o meu Pai, viu? Ele veio, cumpriu a justiça, volta ao Pai, e não me vereis mais. Isso quer dizer que Jesus, que Deus aceitou
o sacrifício de Jesus. Entende, isso é lindo demais, isso é perfeito demais. Jesus vem ao mundo, da mesma forma como ele cria as coisas, estabelece as leis, as coisas aparecem, Deus olha e diz, está aprovado, é bom o que fiz. Agora, Jesus diz, o Espírito veio convencer do pecado, da justiça, porque eu vim, cumpri, e agora vou subir, e não me vereis mais. Quer dizer, Deus aprovou o que Jesus fez. Lembra quando Jesus sai da água, lá no batismo? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É Ele. E Ele morre, leva os nossos pecados. Deus olha, cumpriu, fez. Ele estabeleceu justiça, subiu. E agora Ele manda o seu Espírito Santo. Mas o outro versículo é do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer dizer que o sistema mundano, que está debaixo do império das trevas, está julgado, porque não obedece, não olha para Deus, não crê em Deus. Então o Espírito Santo veio convencer a nós de que Jesus é o único caminho, de que Ele é a única verdade, de que a lei de Deus, que foi estabelecida desde os tempos antigos, nós não obedecemos, e Ele trouxe para que a gente viesse a obedecer através de Cristo. Isso é lindo demais. Continua aí mesmo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. É lindo demais. O Espírito de Deus está neste lugar. E é Ele quem nos convence desta verdade. Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para nos ajoelhar diante de uma imagem, ou diante de um ídolo, igual as pessoas acham, um ídolo de futebol, que não tem acordo nem contigo, nem você com ele. Não, esse Jesus, que é Deus, que é o verbo da vida, ele nos fez entender o que Deus fez no início, para que nós tivéssemos acordo com ele e pudéssemos reinar o céu. E estabeleceu de novo o nosso contato com Deus. Entende isso? Mas só através do convencimento desse Espírito, porque sem o Espírito de Deus não há salvação. Sem o Espírito de Deus não há convencimento de que Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Sem convencimento do Espírito Santo, não há entendimento de que Ele é Senhor e Deus. Não há. O Espírito Santo foi derramado para que eu e você pudéssemos olhar para Deus e dizer, Deus, eu preciso de você. Aliás, você é muito pouco do Senhor, Deus e Rei. Eu quero trazer uma última palavra, para que a gente entenda com mais perfeição ainda, segundo o mover do Espírito Santo, e a gente absorva inteiramente esta palavra em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. E aí a gente encerra. Olha o que diz aí. Portanto, agora, nenhuma. O que é nenhuma? Nenhuma. Não é talvez, quem sabe, pode ser, não é nenhuma. Condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas Bíblias, elas deram a travada aí. Mas, na verdade, ela continua, porque todo o texto vai falar disso que completa o versículo. Porque diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Não há condenação para quem está em Cristo, mas que não anda segundo os desejos e a sua vontade, que não andam segundo a sua ideia, que não andam segundo os seus pecados, mas andam segundo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem ensina as leis de Deus a nós, e que nos sela para o dia da salvação. Selados por Ele, não há condenação, porque quando pecarmos, automaticamente o Espírito nos lembra daquilo que Jesus falou e nos arrependemos do nosso pecado. Entenderam? É isso que funciona. Olha a continuação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei é pecado?
Não. A lei só manifesta o meu pecado. Porque quando a lei diz não roube, eu roubo, eu estou pecando. Quando a Bíblia diz não cobiçarás e eu cobiço, e todos nós cobiçamos, quem nunca cobiçou? Quem nunca desonrou um pai e uma mãe? Fala sério. Todos nós, a gente já nasce já reclamando, querendo mamar o tempo todo. Diz minha mãe que eu não parava, que eu suguei ela, quando o Geios nasceu, ela precisou tomar algumas coisas para poder fortalecer, porque senão eu não conseguiria dar mamar para o Geios. De tanto que eu perturbava minha mãe já criança. É só um exagero para a gente poder entender que a gente está em pecado e que, se não fosse pela lei do Espírito nos mostrando Jesus e as suas leis, nós morreríamos por causa da lei do pecado, que aponta o nosso pecado sem a gente conseguir cumpri-la. Entenderam? Existe a lei de Deus estabelecida, eu olho para ela e não cumpro. O Espírito vem sobre mim, e aí eu lembro que eu não cumpro. E ele me selou. E aí eu lembro de Jesus e me arrependo. E aí Jesus aceita. Entenderam? É assim. Olha a continuação. Porque quando... Versículo 3. Porque quando que era... Calma aí. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, porque eu olhava para a lei e via perfeita, mas eu não conseguia cumprir. Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Não foi o que a gente falou até agora? Jesus veio. O que ele fez? Condenou o pecado, porque ele foi justo, mas eu não. Então, o meu pecado e o seu pecado foram em cima de Jesus Cristo. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do... Agora fica mais legal ainda. A esse som estranho, a verdade sendo dita. Porque a inclinação da carne é morte. A vontade e o desejo do ser humano leva à morte. Mas a inclinação do Espírito é vida? Se formos selados, convencidos por Ele, nós temos vida e temos paz, mesmo que a gente passe por lutas e tentações. Versículo 6. Porque a inclinação da... Não, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Não é o que estamos falando até agora? O homem olha para a lei e diz, eu não quero. Não tem como, porque o mundo está em decadência, porque as pessoas estão enlouquecendo com coisas loucas. As pessoas querem deixar de ser gente para ser coisas. Já viram isso? É o que está acontecendo hoje. Tem gente querendo ser avião, querendo ser carro, querendo ser bicho. Tem gente que muda até a aparência do seu corpo para parecer com um animal. Por quê? Porque não querem o plano original, a lei original. Só que não obedecer à lei leva à morte. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não têm condenação, porque o Espírito habita e Ele revela essas coisas. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, eu e vocês, se de fato estamos com Deus, aceitamos a Cristo, Ele nos convenceu, não estais na carne, mas no Espírito. Para ficar descarranhado, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, este tal não é? Entenderam? Olha a continuação, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Por que esse Espírito é com letra minúscula? Porque é o Espírito humano. Nós somos corpo, alma e Espírito. O homem caiu, pecou. A ligação com Deus, o Espírito, que Deus soprou sobre suas narinas, está caído. Deus não pode habitar. Deus não pode habitar.
E aí, quando o Espírito de Deus nos convence, ele restaura o Espírito, ele vivifica o Espírito para que o Espírito de Deus possa habitar. E aí restabelece novamente a comunhão com Deus. Se de fato Cristo está em nós, esse Espírito foi vivificado, e esse Espírito habita em nós, agora o Espírito de Deus habita em nós, e agora nós somos, como nós lemos, a habitação de Deus, a habitação de Cristo, nós somos templo do Senhor. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas nós temos consciência de que estamos pecando e nos arrependemos do que fazemos. Por isso que ele fala, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Esse corpício que nós tratamos, né, que nós vamos lá e embelezamos, principalmente as mulheres, né, dar aquela olhada no espelho, para sair de casa é um problema, né? 3, 4 horas olhando, né? Aquela coisa, namora o corpo, 10, 20 vezes na frente do espelho, aí estica para lá, estica para cá, aí vem, dá para você e fala assim, tá bom, nego. Mas aí, às vezes, nem concorda com o que você falou, ela volta no espelho de novo, né? Mulher é assim, mas esse corpício que a gente namora ele, não vai herdar o reino dos céus. A Bíblia fala que teremos, ele nos dará um novo corpo. Isso é glória demais. Eu vou terminar com o versículo 11. Diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Por quê? Por causa do Espírito de Deus, e Espírito com letra maiúscula, do sopro, da verdade, daquele que lembra, daquele que faz, daquele que convence, de que Jesus é Deus. Só abrindo um parêntese, a gente quase não fala do Espírito Santo. Sabe por que quase a gente não fala do Espírito Santo? Porque esse não é o papel dele. O papel do Espírito Santo não é ser glorificado. O papel do Espírito Santo é levar louvor à lei de Deus, à palavra de Deus, ao verbo de Deus. E quando eu e você entendemos isso, o Espírito nos leva a glorificá-lo, a palavra, Deus dos céus nos aprova. Ele olha e vê o seu Filho, a quem ele ama. Essa é a justiça de Deus, para mim e para vocês. Não ande como o mundo anda, dizendo que amam a Jesus, mas não compreendem quem Ele é. Ele é a maior importância da nossa vida. Se você tem cabelo, se você tem olhos, se você respira, se você anda, se você nasceu, porque no início Ele estabeleceu assim. No início. E se nós perdemos cabelo, perdemos a visão, perdemos vontade das coisas, é porque nós pecamos contra Ele. Mas Ele vai nos restaurar. Para aqueles que creem, serão restaurados. Eu quero nesse momento estar orando. E nós vamos ceiar. Mas eu quero estar orando e você, em nome de Jesus, se você entendeu a palavra, creu, entregue sua vida a Ele e diga, Senhor, me ensina a Tua palavra. Me ensina, porque eu preciso de Ti. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor para que a sua lei esteja em nós e o seu entendimento venha nos dar todo o conhecimento pleno de quem Ele é. E o Pai venha nos aprovar, não a nós, mas o Cristo que está em nós, a palavra que está em nós, o verbo que está em nós. Feche os seus olhos. Ore comigo em nome de Jesus. A oração que eu vou fazer é a oração que a igreja precisa fazer. Então, faça comigo. Não precisa repetir o que eu estou falando, mas com entendimento, faça. Paizinho amado, nós estamos aqui neste lugar, ouvindo a Tua palavra. Mas nesta noite, ó Deus, nós queremos fazer parte dela. Nós queremos que a Tua palavra, o verbo, o Filho amado, esteja em nossos corações, através do poder do Teu Espírito. Paizinho, se ainda não fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, gera em nós, Pai, arrependimento, convencimento, para que nós possamos andar na Tua luz.
na tua verdade, na tua essência. Tira de nós, ó Deus, todo pensamento contrário à tua vontade. Como diz a tua palavra, leva mente e coração cativos à obediência a Cristo Jesus. Tira de nós, Pai, todo pecado, arranca de nós todo orgulho. Pai, te pedimos, habita em nossos corações. Queremos de verdade, ó Pai, não ir à igreja, nós queremos de verdade ser igreja, congregando com os irmãos, sendo uma grande igreja em comunhão, mas pertencendo ao teu reino, fazendo parte, sendo um contigo, como diz a palavra, Deus. Em nome de Jesus, habita, Jesus, em nosso coração, eu te peço. Só o Senhor pode nos convencer da tua verdade, por isso nos rendemos aos teus pés. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui. Revela-nos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar para a ceia. Cante esse louvor, em nome de Jesus. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, Jesus, não há outro igual. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Ele partiu a sua vida por nós, ele nos deu vida, estando nós em delitos e pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça por causa do ato de Jesus. Por isso ele estabeleceu sobre nós esta vida, onde a vida dele precisava estar em nós. Da mesma forma, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Quando ele partiu a sua vida, ele derramou o seu sangue, nos
dando vida. E a vida que estava nele foi levada a nós. E por isso que aqueles que têm o Espírito de Deus têm vida e vida abundante. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão. As trevas não podem o deter. A plenitude que toda criação, palavra eterna que se encarnou. É o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, vindo mudar o mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça, verdade. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações, convencimento, estrutura, edificação, santificação do Espírito Santo de Deus reine sobre nós, povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vão em paz.